Olá, seja muito bem-vindo a essa aula aberta do Círculo Escola Filosófica. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo e hoje nós vamos falar sobre processos iniciáticos. O que é ser uma pessoa iniciada? O que é passar por uma iniciação e por que isso é tão importante em jornadas de autoconhecimento e espiritualidade livre? Antes de entender o que é uma iniciação, a gente precisa colocar na mesa alguns conceitos que são fundamentais para que a gente entenda o que é passar pelo processo de iniciação. Eu vou me apoiar aqui em dois livros, Caibalion, de William Walker, e O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Campbell foi um mitólogo. Ele estudou mitos, contos, histórias que permeiam a cultura da humanidade desde sempre. Campbell teve algum período sabático onde ele se dedicou à leitura de nada menos do que centenas de livros, quiçá milhares de livros, contando histórias, entrando em contato com diferentes culturas, com diferentes símbolos, com aspectos de manifestação cultural ao longo de toda a história de todos os povos do planeta. Campbell observa, a partir desses contos, que existe uma espécie de roteiro comum em todas as histórias. Esse roteiro ele atende a processos específicos, a etapas específicas e ele consegue mapear ao longo dessa análise, ao longo desse estudo, uma espécie de mito central ou de um roteiro que permeia todas as histórias, todos os contos, todos os rituais de diferentes povos da humanidade. A esse roteiro comum, Campbell vai chamar de um monomito ou o mito central, algo que de alguma forma permeia toda a cultura humana. Campbell começa a entender que existe um roteiro arquetípico para a evolução do ser humano, um roteiro que vem de outras dimensões. Na introdução do seu livro Herói de Mil Faces, ele vai dizer: não seria demais nós considerarmos o mito, a passagem, a abertura secreta pelas quais as inexauríveis energias do cosmos penetram as manifestações culturais humanas. Ora, o que ele está chamando de inexauríveis energias do cosmos? Energia, né? Tá tudo bem, energia do cosmos, tá tudo bem, inexaurível, incansável, inesgotável. De alguma forma, Campbell parece estar fazendo a alusão a um princípio hermético chamado mentalismo, que vai ser tratado por William Walker na obra Caibalion. O todo é mente, o universo é mental. Nós somos todos, toda a criação está firmemente contida na mente do todo. Nós somos um pensamento de Deus. E a maneira pela qual nós participamos da criação, através da cocriação, é quando a nossa mente entra em sintonia com a mente do Criador. Seria o mesmo que dizer que o todo, Deus, tem um projeto, um plano para a vida de todos os seres que Ele criou. Este plano está na sua mente divina e irradia através das diferentes dimensões até cada um de nós. Para Campbell, os mitos, os ritos, os símbolos, os sonhos são entradas secretas através das quais esse plano evolutivo, esse convite à evolução vai permeando a nossa vida, vai apresentando para cada um de nós um convite a um novo estado de consciência. E quando a gente fala de um novo estado de consciência, nós chegamos no tema dessa conversa, iniciação. O que é uma iniciação? Uma iniciação é um processo, ou o ápice de um processo, que visa levar a sua percepção, a sua consciência, o seu estado de compreensão da vida, do seu propósito, da sua identidade, a um novo patamar. Quando nós passamos por um processo iniciático, nós deixamos
um estado de consciência, um nível de consciência e passamos para um outro nível de consciência. Tudo na nossa vida que proporciona uma expansão dessa compreensão de quem eu sou, de onde eu estou, do que eu estou fazendo, de qual é a razão para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha jornada, tudo que me leva a esse novo estado de compreensão é um processo iniciático. Veja, é a conclusão, né? É uma iniciação. Uma iniciação não é uma coisa de um dia para o outro. Não. Às vezes você vai passar por processos iniciáticos que vão levar aí meses, às vezes anos, às vezes semanas. Às vezes um evento traumático pode ser um processo iniciático, pode ser um despertar, pode ser algo que te sacode. Veja, por exemplo, o caso, e nós temos tantos relatos disso hoje em dia, pessoas céticas, muito analíticas, não é? Materialistas, e que de repente passam por uma experiência de quase morte. Ou seja, o seu cérebro, o seu corpo ficam desmaiados, inconscientes, em tese mortos, não é? Mas nessas experiências é conservado o estado de consciência, de maneira que a pessoa ali, inerte, imóvel, com todos os sentidos aniquilados, continua tendo a percepção de tudo que se passa ao seu redor e mais, né? Acessa outras dimensões, se comunica com outros seres. Um evento traumático como esse, quando a pessoa volta à consciência e reassume as habilidades do seu corpo, ela se vê iniciada, ela se vê num novo estado de consciência, num novo estado de compreensão da vida, do propósito, da sua própria identidade. A nossa sociedade hoje vive um colapso de saúde mental porque nós perdemos a referência da nossa identidade, da razão pela qual nós estamos aqui e do porquê nós devemos seguir, não é? Nós perdemos referenciais de valores, nós perdemos referenciais do que é felicidade, nós perdemos referenciais do que é espiritualidade. Na confusão do falatório online, o tempo todo nós estamos sendo desafiados a ser, entre aspas, originais, não é? Mas a impressão que a gente tem é que 7 bilhões de pessoas estão sendo incentivadas a serem originais, todas da mesma maneira. Nós estamos vivendo uma fase sem igual na nossa sociedade. A pressão pela produtividade, a pressão pelo desempenho no trabalho, a pressão por tudo aquilo que eu tenho que fazer. Veja, chegou um momento de nós retomarmos ou nos reconectarmos com a nossa essência. E para isso, muitas vezes, nós vamos precisar nos retirar da nossa vida. Nós vamos precisar dar um passo atrás, sair de cena, sair do palco, fazer como se fosse o piloto de Fórmula 1 que no meio da corrida, pressionado por desempenho, por vencer, por conquistar uma boa posição, ele precisa parar para trocar o pneu, abastecer o carro, porque senão ele vai colapsar na próxima volta. Isso é a grande função de um retiro. Isso é a grande função de um retiro, de um encontro. Nós estamos hoje com muitas possibilidades de conexão a partir da internet, que beleza, porque nós estamos nos vendo por causa da internet. Nós estamos aqui podendo conversar porque estamos, de alguma forma, todos conectados através dos dispositivos digitais. Mas isso não é suficiente. Chega um momento em que nós precisamos estar juntos, como comunidade. A gente precisa parar, dar um passo atrás na nossa própria vida e mergulhar de cabeça num processo. Isso é o que nós estamos fazendo com os retiros iniciáticos, com as experiências presenciais aqui na sede do Círculo em Curitiba. Nós estamos propondo para a nossa comunidade escolar uma pausa, um pit stop, um momento onde eu saio da minha vida para integrar em mim alguns conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo do tempo. É como se eu parasse um momento e falasse, tá, agora eu preciso incorporar, agora eu preciso digerir,
e agora eu preciso assimilar esses conhecimentos e eu preciso estar num ambiente seguro. Eu preciso estar num lugar onde a minha experiência seja compreendida, onde os meus processos sejam compreendidos, onde eu possa ter a liberdade de expressar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Foi isso que nós criamos com a nossa programação de retiros aqui na sede. São finais de semana onde você vem, chega na sexta-feira, é recebido com boas-vindas, vai dormir num quarto gostoso, com carinha de casa de vó, vai jantar todo mundo junto, conversar, se conectar, se espelhar. Isso é o mais interessante quando uma comunidade, quando um grupo de pessoas que tem a mesma sintonia vem estar junto. É como se a gente olhasse um para o outro e falasse, cara, eu estou vivendo o que você está vivendo, você está vivendo o que eu estou vivendo. É como se a gente se abraçasse mesmo, se acolhesse, abrisse o nosso campo e dissesse, cara, eu vejo você e que bom que você me vê. Eu posso pertencer, eu posso estar tranquilo, não é? E isso produz na nossa mente uma elevação de nível de consciência. É como se a experiência nos levasse a um outro patamar de compreensão da vida. E nós voltamos para o mundo. Nós voltamos para o mundo, sim. A nossa jornada de retiro é toda baseada nos mitos de Campbell. Então a gente vai ter um primeiro momento que é o afastamento na sexta-feira, onde a gente deixa o mundo comum. A gente vai ter todo um trabalho iniciático no sábado, ou seja, experiências intensas que vão se encadeando e nos levam ao final para uma outra compreensão de mundo, para uma outra compreensão de vida. E depois, no domingo, nós entramos na fase do retorno. O retorno com o Elixir, que é quando eu pego toda essa experiência, integro na minha vida e retorno para o mundo, para fazer o bem, para fazer melhor, para viver com mais sentido, mais significado, mais consciente de quem eu sou e de qual é o meu papel. Se você entende que isso é importante para você, eu convido você a se programar para vir viver essa experiência conosco. Nós temos experiências que vão do xamanismo, à magia, de oficina de mediunidade, ao encontro com o Yeshua, psicologia de pontos fortes. Escolha a experiência que mais faz sentido para a sua jornada e venha viver o seu processo iniciático conosco. Vai ser uma alegria receber você na Casa do Círculo, que é a sua casa também.